A pergunta então é, será que batizar um bebezinho recém-nascido é correto? Será que de acordo com a Bíblia isso está certo ou não? Quem foi batizado quando era criança precisa batizar agora depois de adulto ou não precisa? É o que eu vou lhe mostrar agora na Bíblia Sagrada. Prepare-se, respira fundo, com a Bíblia na mão eu vou lhe mostrar na Palavra de Deus. Bem, o texto que estamos aqui em pauta é o de Marcos 16, versos 15 e 16, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu pergunto a você, dá para pregar o evangelho a um bebezinho recém-nascido? Você consegue pregar o evangelho para uma criança? Bom, você pode até pregar, mas eu pergunto, será que ela entende? O verso 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Como é que uma criança que não sabe nem falar, que não tem noção da vida, como é que ela vai crer naquilo que alguém poderia ensinar? Então esse verso já nos ajuda a entender que o batismo deve ser feito para pessoas que têm entendimento do que é certo e do que é errado. E uma criança recém-nascida não tem essa noção. Ela não tem noção de nada. Ela depende totalmente do pai e da mãe, ou dos seus responsáveis. Então, nesse caso, o verso bíblico já nos ajuda a entender que uma criança recém-nascida não tem condições de ser batizadas, biblicamente falando. Claro, quem quiser batizar, que batize, mas se quiser seguir o que está na Bíblia, então aí sim, a Bíblia não apoia. Outra explicação: se a palavra batismo, que vem da língua grega, significa mergulhar, afundar, imergir, então o batismo de uma criança não entra nesse contexto. Por quê? Porque o batismo de uma criança é feito por aspersão, ou seja, um pouquinho de água na cabeça da criança. Ou como tem outras igrejas que batizam pessoas adultas por aspersão. Então o batismo por aspersão não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é o batismo, que significa já imersão, imergir, mergulhar, afundar. Porque o batismo é um símbolo da morte para o pecado, do sepultamento dos pecados e da ressurreição para uma nova vida. Agora imagina, você já viu o sepultamento onde se coloca um pouquinho só de terra na cabeça do defunto e deixa ele lá ao ar livre e vai embora? Não. Então batismo é o sepultamento. Então nós não podemos colocar só um pouquinho de água na cabeça da criança ou do adulto. O certo é mergulhar o corpo da pessoa todo debaixo da água. E quando você coloca o corpo da pessoa todo embaixo da água, aí sim é um sepultamento. Entendeu? Por isso que o texto bíblico diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas para ser batizado tem que crer, e para crer tem que ter entendimento. Então não pode ser um bebezinho recém-nascido. A pessoa tem que ser instruída, tem que ser ensinada, tem que ser evangelizada, para que finalmente ela mesma tome a sua decisão e finalmente ela seja batizada. Estamos de acordo? De acordo com a Bíblia, de acordo com a coerência, de acordo, claro, com a palavra de Deus.